programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista novamente Ana Perugini, candidata a deputada estadual pelo PT. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos falar agora sobre segurança pública. Ana, qual a sua visão sobre segurança pública e de que forma melhorar, já que é uma reclamação muito forte no estado de São Paulo? Segurança pública e segurança para quem, né? Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu gostei muito do que aconteceu em relação à nossa segurança quando nós tivemos o advento da Copa aqui. Eu penso que funcionou muito bem integrar as polícias. Eu acredito que nós, com o problema de segurança que temos hoje, é importante que haja essa integração, que haja uma parceria das polícias, né? E não uma divisão, uma faz isso, outro faz aquilo, até porque a Polícia Militar hoje também faz lavratura de boletim de ocorrência, você pode fazer lavratura de boletim de ocorrência online, isso já existe. E muitas vezes quando chega o policial militar, né, ele vai até a delegacia da Polícia Civil para acompanhar uma ocorrência, ele fica muitas vezes preso ali um tempo, uma eternidade, quando o processo de prevenção seria na rua, né? Porque ele é a polícia preventiva, que fica parando os carros, que fica transitando, né? E a população pede muitas vezes, olha, por favor, se tivesse 2 policiais andando aqui, né, de moto, né, que pudesse subir aqui a Avenida do Comércio, nós teríamos menos problemas. Eu escuto isso, inclusive na cidade de Hortolândia. Olha, se tivesse mais blitz aqui. Eu acredito que em relação à polícia, primeiro, nós precisamos de reestruturar a Polícia Civil. Faz muitos anos que nós pedimos a reestruturação, que nós pedimos mais funcionários. Não fosse os prefeitos, nós não teríamos escrivãos. Nós não teríamos, inclusive, um prédio. É uma seção, né, de servidores municipais. Nossa, servidores municipais. Tira para você ver o que acontece nas delegacias, né? E mesmo a polícia militar, vamos colocar a polícia ostensiva, a polícia na rua. A dificuldade para ter viatura nova, a dificuldade de pneus, né? A dificuldade até para combustível, a dificuldade de um local decente para ficar. Nós já tivemos que providenciar reformas de banheiros, né? Então, assim, a situação é sempre muito precária em relação. E tem aí uma preocupação que me vem logo falando, por exemplo, segurança para quem? Né? Eu falava para você agora há pouco, quando eu cheguei, indicando uma pessoa que trabalha, e a dificuldade que eu tive até da liberação da pessoa, porque a pessoa é haitiana, a pessoa ela é negra, né? Ela mal fala o português, e tem um estereótipo muitas vezes hoje que carrega toda uma culpa, né? Um estereótipo, uma forma de se vestir, uma cor de pele, uma maneira de andar que traz suspeita. Então, nós precisamos de humanizar essas relações. É preciso que as pessoas não tenham medo da polícia, né? É bom que a polícia seja respeitada e não temida. E até o policial, quando se coloca no lugar de quem causa medo, ele também está numa situação de insegurança. Isso é do ser humano, né? Então, se há algo que nós precisamos de fazer, além de aumentar, fortalecer as delegacias de polícia civil com estrutura, aumentar o volume de pessoas capacitadas nas ruas da polícia militar, nós precisamos também de ter uma interação com as guardas municipais. As guardas municipais não vieram para agir, né, com a polícia militar. Então nós precisamos de ter uma integração. Tem um trabalho muito lindo da Patrulha Maria da Penha, que é algo que nós precisamos de fortalecer. Isso nós fortalecemos, por exemplo, na nossa região, na cidade de Piracicaba. É a nossa região porque aqui está perto, pertence a uma outra região em termos de segurança. Mas esse diálogo e essa humanização da polícia comunitária,
da polícia que é conhecida, ela precisa de acontecer, até para que não haja essa reprodução, né, da violência com alguém que tenha a aparência daquilo que deve ser combatido. Tem algo que eu fui chamada para presenciar, né, que foi a inauguração da câmera que acompanha, né, o policiamento. O número de pessoas que foram mortas com auto de prisão em flagrante diminuiu muito. Então, contra fatos não se tem argumentos. O fato de você ter uma câmera que filma o teu trabalho, né, diminuiu a violência da polícia na rua. Então, isso precisa ser visto e que sirva para uma orientação nova em relação a esses pensamentos que nós temos. Você há de convir uma das coisas que me preocupa, fugindo um pouco dessa questão da segurança, uma das coisas que me preocupa hoje é armar a população. Armar a população. Se um guarda municipal, se um policial civil, se um policial militar precisam de ter acompanhamento psicológico para portar uma arma, você imagina que acompanhamento nós vamos dar para um cidadão que vai adquirir armas, né? Essa pessoa vai controlar a fúria no momento de raiva, no momento de discussão, o que ela vai fazer? Quando você não tem algo que pode matar, é uma coisa de quando você tem. Nós tivemos episódios recentes sobre isso, né? Então isso me preocupa muito. Então eu entendo que armar, colocar mais pessoas sem o preparo adequado, aumenta a nossa insegurança. Então eu gostaria de ter um olhar mais humanizado, né, para que as polícias possam ter uma progressão de acordo com o estudo, de acordo com o que foi feito durante o período de trabalho, que haja um olhar especial para a polícia civil, que é a polícia investigativa. Então, isso acontece um episódio hoje, daqui quanto tempo nós vamos conseguir verificar o que aconteceu? Às vezes até as provas do que aconteceu são jogadas, são negligenciadas, né? Então, nós precisamos de reforçar esse aparato com preparo, e a integração, para mim, é algo que funcionou e que funciona. É um ajudar o outro e estar mais presente na comunidade. Um tema que volta a ser tabu é a questão da valorização salarial dos servidores da segurança pública. Existe uma previsão expressa no plano de governo do Fernando Haddad, seu candidato ao governo do Estado, para uma política de fato que valorize e de imediato reajuste, aumente, eleve o salário do policial militar e do policial civil? Paulo, eu vou ser muito franca contigo. Eu não tive esse tempo ainda de olhar se existe algo escrito em relação ao aumento de salário da polícia, eu não vi. Mas a polícia militar e a polícia civil vai ter na ANA uma parceira para discutir essa questão do salário, para discutir essa questão da formação e a estruturação, né? Não é na mão de qualquer pessoa que uma arma pode estar. Ela tem que ter equilíbrio para ter essa arma, né? E é algo que eu defendo, já que caíram as mortes pelo auto de prisão em flagrante, eu defendo que nós precisamos de ter instrumentos, sim, para acompanhar o que está acontecendo, porque portar uma arma, né, é uma responsabilidade muito grande. E garantir a segurança de quem está fazendo a nossa segurança também é de uma importância vital, né? Eu estou lembrando agora, lembrei do que aconteceu com um rapaz que foi asfixiado, e por isso que é importante ter essa condição, porque eu sou testemunho de quantas vezes eu tenho que fazer chamamento para alguém que estava trabalhando rotineiramente, ou dentro de casa, ou dentro de uma fábrica, e que de repente sai para fazer algo e tem uma convivência comigo. Eu falo, gente, como é difícil alguém que repete reiteradamente durante um período a mesma coisa sair daquilo.
Então você vive na rua com medo de morrer, né? Correndo atrás para resolver o problema, embaixo de tiroteio, numa situação de violência, o que vai acontecendo com esse ser humano se ele não tiver o colo que ele precisa de ter, com um profissional adequado, com um ambiente adequado de trabalho, né? E com acolhimento da comunidade. Então ele acaba vivenciando e reproduzindo essa violência. Isso é natural. Assim como a pessoa que aperta o botão da máquina, mas vou parar de apertar o botão da máquina. Ele sai dali, mas o botão da máquina está ali, ele fica apertando o botão. É impressionante o que acontece conosco, né? Então isso precisa ser olhado. Eu acredito que os problemas que nós temos não são poucos, né? Aí tem uma coisa que é muito simples que nós precisamos incentivar, que aí é simples mesmo, né? Eu lembro quando nós precisávamos do código para que nós tivéssemos uma interação direta com as câmeras da Polícia Militar. O monitoramento das ruas com câmeras é fundamental também. Nós precisamos de ter. No caso de furto de veículos, isso ajuda a elucidar e ajuda a diminuir por demais. Temos Indaiatuba, né, que é um grande exemplo. Nós temos que aumentar o número de câmeras nas ruas. Nesse sentido, isso é muito simples, né? E tem aquilo, o que é menos simples? É tratar das pessoas, né? Nós precisamos ter essa condição para termos mais e com essa condição de se sentir seguro no trabalho que faz. Com relação à violência contra a mulher, de que forma combater de uma forma mais eficiente esses casos, também que já abre uma outra vertente, que é a questão da educação, como você avalia? Olha, para diminuir a violência contra a mulher, nós precisamos de ter uma cultura de paz, né, de respeito às mulheres. O PIB da Vassoura, quando eu apresentei em Brasília, tem um intuito, falei, olha para si, o trabalho que você faz tem um valor, né, tem um valor que não querem dar o preço dele. Quando colocarem o preço dele e se mensurar, nós vamos ter uma ideia do que seja isso. E a mudança de cultura que precisa ser exigida, né? Eu tenho alguns insights, é muito sério, eu tenho alguns insights. Você se vestir hoje de homem, né, como aquele que tem que prover, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da economia, exige muitas vezes, no momento de desemprego, né, que esse homem tenha uma estrutura que muitas vezes ele não tem, não é? E que joga por não ter essa estrutura todo um aporte de violência sobre a mulher. Então, se tem algo que nós precisamos fazer, é de ter espaços adequados para tratar a mulher vítima de violência, para que ela, ao denunciar, não volte à situação, né, de vítima no mesmo ambiente do agressor. Muitas mulheres não denunciam porque elas não têm uma condição econômica de sair dali. Quando se fala de bolsa para mulher vítima de violência, né, empregabilidade, né, na ordem de preferência para mulher vítima de violência, a possibilidade de retomar a vida dela num outro local, tratamento para o agressor. É preciso ter tratamento para o agressor, né? O machismo, né, que leva à violência, ele é patológico. O machismo é patológico, né? É uma doença social que precisa ser tratada, né? E aí, quando todas as pessoas, homens e mulheres, começam a entender que esse não é o comportamento, olha a lei do assédio. Eu sempre brinco com a lei do assédio. Quando nós começamos a discutir essa discussão, falando, mas agora não pode nem olhar para uma mulher, não pode fazer psiu mais, não pode nem falar como você é bonita, né? Aí a resposta é imediata. Não pode. Dependendo como você fala, não pode, né? Psiu, não pode, você constrange, né? E hoje nós conseguimos assimilar, né? Hoje é menos comum olhar para uma mulher dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, porque isso é absolutamente constrangedor. E antes isso era comum, rotineiro, né? Então eu acredito que para banir uma cultura de violência é preciso uma cultura de respeito, uma cultura de paz, né, em relação à mulher que é detentora de direitos, é um ser humano. Ela não é um carro, ela não é uma vassoura, é um ser humano, dotada de inteligência, dotada de capacidade, né? Dizer assim, mas ela não é assim. Se não, cada um de nós tem a sua condição de ser e de querer ser, isso tem que ser respeitado e pronto, não é?
Então, as adolescentes falam assim, não é não, né? Não é não e respirar, mas não é não. E acabou a conversa, né? À medida que nós fomos adquirindo essa autonomia, essa força, né? E o outro vai sendo forte o suficiente para saber que ele precisa de respeitar isso é fortaleza, né? Se querer se mudar, se querer alterar algo que foi injetado em você, né? Eu acredito que nós vamos conseguir mudar. E a Lei Maria da Penha precisa ser cada vez mais estruturada. Quando nós começamos a discutir a Lei Maria da Penha em 2007, levar para o Estado afora, as mulheres se surpreendiam com a ideia, nossa, eu não sabia que isso não podia. Eu não conheci tanta gente. Nossa, chorava. Eu não sabia. Eu fui ministrar uma aula na Universidade da Terceira Idade, na PUC. Quando eu saí, as mulheres vieram conversar comigo e mostrar sequelas, cicatrizes, né? E nós chegávamos a locais no interior do estado que não tinha, né, um local de atendimento nem com assistência social para dizer o que acontecia com elas. E quando iam para uma delegacia, mas isso aí vocês vão resolver depois. Hoje não, hoje você tem ou um departamento, quando não tem nada, gente, cria uma procuradoria da mulher dentro das câmaras municipais. Tem que ter um espaço para que a mulher vítima de violência possa se socorrer desse espaço, né? Então, hoje já está bem mais difundido isso, e essa rede de proteção ela está acontecendo. Então, o que precisa? Rede eficiente, condição da mulher para não voltar para trás, né? E, né, um atendimento ao agressor. Nessa ordem, isso precisa de tratar, porque senão ele vai reinventar essa agressão também, ou mesmo com a mulher que decidiu o rompimento, ou com uma outra parceira, o que nós não queremos que aconteça. O número de DDMs ainda é baixo no estado de São Paulo? Baixíssimo, baixíssimo, e muitas vezes quando se abre uma delegacia da mulher, tentam fechar uma outra delegacia. É baixo e ele precisa de acontecer. E um dos problemas, ele precisa ser um serviço de 24 horas. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com a candidata a deputada estadual pelo PT, Ana Perugini. Ana, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento econômico. Como potencializar o empreendedorismo feminino? Amei. Que é o sonho, você sabe que é o sonho um chamado que eu tenho para esse mandato agora. Primeiro, né, pelo Sebrae, nós temos dados do que as mulheres vão para 6 áreas no empreendedorismo feminino. Os homens têm uma diversidade, né? Principalmente na área de informática, na área de TI, os homens. Agora, as mulheres ficam muito na área de alimentação, beleza, vestuário, né? Essa é uma situação aqui na cidade. No campo, nós temos a agricultura diversificada, que é a agricultura da feira, a pecuária, né? Desculpa, é isso, a pecuária, e nós temos também as hortas medicinais, né? Então, em relação ao campo, nós estamos mais organizadas de como vamos trabalhar essa questão, né? Agora, em relação à cidade, nós precisamos de trabalhar muito a gestão e a economia. Porque o que mostra também a pesquisa, que as mulheres vão para o empreendedorismo, principalmente porque elas estão com um problema financeiro, elas têm mais de 40 anos e não tem emprego para mulher com mais de 40 anos. Aliás, aqui deixa eu desabafar. O homem pode ficar com 80 anos, ficar com cabelinho branco, tá bonito do mesmo jeito, né? Tem condições de fazer do mesmo jeito. Mulher com 40 anos não encontra trabalho, né? Quando ela tem 20 e poucos é porque ela pode ficar grávida. Tem gente que tem essa mentalidade ainda. Com 40 porque ela já passou do tempo de trabalhar, aí ela vai empreender. Ela vai empreender, só que com um detalhe, ela vai empreender, mas ela continua responsável pelo serviço doméstico, o serviço de dentro de casa. Tudo isso é dado. Como nós exercemos essa atividade não remunerada? Nós, né? Em 78%, enquanto que os homens exercem, né, em 10 ponto alguma coisa, né?
Nos faltam 30% desse tempo para nos dedicar ao empreendedorismo. Essa é uma situação. Financiamento. Para financiar, né, a mulher empreendedora, nós temos menos condições de conseguir financiamento. Então, nós precisamos de pegar o viés da economia, ver uma economia voltada para o empreendedorismo feminino, estudar o mercado. Nós precisamos de aprender a fazer gestão e nós temos que ter fomento, nós precisamos de ter investimento para conseguir fazer o nosso negócio começar, né? Então, eu tenho colocado muito essa responsabilidade a partir daquilo que eu vivenciei durante esses anos e aquilo que eu tenho aprendido com as mulheres para incentivar as mulheres empreendedoras. Até porque aí vem a minha crítica e o meu posicionamento enquanto política, né? Eu ouço, mais de uma vez eu já ouvi, assim, o problema do desemprego é do empresário. Eu escutei isso do presidente da República, o problema do desemprego é o problema do empresário. Eu falei, gente, de onde vem esse negócio, né? De onde tirou esse negócio? De onde tirou isso da cartola, né? Porque política de emprego é política de Estado, não é? Quando você, não é à toa que nós defendemos que quando uma empresa, uma multinacional vem para o nosso país, que traga a tecnologia para cá, não vem para pegar o produto, nosso produto, né? Manufaturar e exportar. Traga a tecnologia que levou o produto, né? Deixar de ser uma matéria bruta para ser uma matéria-prima. Deixa aqui no nosso país, porque nós queremos gerar emprego aqui no nosso país, né? É aqui. Então, a questão do desemprego não é uma questão da mulher que não empreendeu, do homem que não empreendeu. Eu até ouvi de pessoas muito capacitadas, muito cultas, inteligentes, que a mulher não fica desempregada, porque a mulher, ou ela vai pintar um pano de prato, ou ela vai vender, vai vir uma sacoleira, pega e vai vender, ou ela faz um salgadinho. Falei, gente, para com esse negócio. Para com esse negócio. Por que essa sobrecarga sempre vem, né, sobre o que está desempregado, sobre o que está vulnerável? Nós temos que, se é para empreender, tem que ter política de Estado para empreender. Então nós precisamos de bancos que financiem isso. Falo de Banco do Povo, né? Agora há pouco estava discutindo, até foi o Marx que lembrou a respeito do BNDES, né? Que tudo tem que ser privatizado. Eu quero saber como é que nós vamos financiar, por exemplo, a entrega de refeição num banco privado. Ele vai olhar para você? Você está desempregada, né? Você está, muitas vezes, com o nome no Serasa, vamos colocar dessa forma, precisando de trabalhar para não passar fome. Esse banco privado vai lhe dar crédito? Não vai. Então, nós precisamos de procurar fomento, gestão e uma economia voltada para nós. E não é para ter pouco. As mulheres precisam ser lideranças no mercado. Nós precisamos de ter aquilo que é o suficiente para gerar mais emprego para outras pessoas. Nós precisamos de ser liderança. E o que me chama bastante atenção em relação a isso é a forma como o ME se trata. Sabe, o micro, né? Muitas vezes nós temos um olhar. Outro dia eu ouvi um jovem de 19 anos, ele falou assim, a minha família é classe média, né? Meu pai sempre ganhou 3 salários mínimos. Eu falei, meu Deus, eu parei assim, só cocei a cabeça. Porque assim, o ME, muitas vezes, a microempresa, se acha patrão, né? Ele não consegue ver o volume de impostos que vem sobre ele e o que ele tem que fazer se tiver um probleminha desse tamanho com um funcionário, né? Eu faço uma brincadeira com um pequeno agricultor e com o latifundiário, né? Fala assim, eu estou muito bem, eu tenho 60 cabeças de gado, né? Sou um fazendeiro. Fala, você não é fazendeiro, você é um pequeno agricultor. Se tiver um problema com uma vaca, você tem que vender o bezerro para cuidar da vaca. Agora, o latifundiário não, ele já vendeu o bezerro e a vaca antes da concepção. Então, essa consciência de quem nós somos é que nos faz procurar aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida digna. Então, não é para vender a coxinha porque senão não tem o que comer à tarde. É para fazer o pano de prato porque é uma terapia e dá uma ajuda em casa.
Nós somos trabalhadoras e nós precisamos ter esse olhar sobre nós, e é um desafio e nós precisamos de enfrentar, né? Então, para resolver esse problema, tem esse tripé, né? A gestão, nós precisamos de aprender a fazer gestão, a economia voltada para a nossa realidade e financiamento adequado para essas mulheres, né? Aí sim a gente vai para frente. O Banco do Povo e a própria Desenvolve São Paulo Sim, poderiam abrir as portas? com toda certeza, com toda certeza. Sem essas exigências, né? Se eu estou desempregada, se eu estou com fome, como é que o meu nome vai estar limpo no Serasa? Uma pergunta. Nós temos que enfrentar essa realidade. E nós temos que trabalhar para resolver esse problema. Porque o problema do desemprego, volto a dizer, não é do cidadão que está desempregado, o problema é de Estado. E é o Estado que tem que apresentar a solução. Com relação à atração de empresas, geração de emprego e renda, de que maneira, sendo eleita deputada estadual, é possível contribuir para ter um novo cenário, um cenário de aceleração econômica e crescimento para o estado de São Paulo? Olha, grandes empresas, até médias empresas, elas precisam de incentivos para isso, né? Hoje, uma empresa de médio e grande porte, ela vai se você tiver fibra ótica, por exemplo, no local, se você tiver esgoto tratado no local, se você tiver água suficiente no local, mão de obra especializada. Então nós temos que conversar. É uma defesa que eu faço, que quando uma empresa ela precisa de uma mão de obra especializada no negócio dela, ela precisa ter a condição de dar esse curso, essa capacitação para os funcionários, para que eles possam se desenvolver dentro da empresa. Quando se trata de algo que nós devemos propiciar na cidade, vamos pensar em termos de Hortolândia, que está mais perto da minha realidade. Você tem uma escola técnica, você tem a Paula Souza, você tem o Instituto Técnico Federal, e você tem que procurar o chamado do mercado e a formação para esse mercado, né? Mas eu sou uma defensora do ensino médio, que ele tem que acontecer junto com o ensino técnico, ou só depois de você ter iniciado o ensino médio, para que você tenha uma visão macro, né? Uma visão maior, uma capacidade maior de enxergar a vida e o dom que você tem. Porque a educação ser alfabetizado, é ter a condição da interpretação e de trocar aprenderes, né? Não é ler, é entender o que leu e, a partir do entendimento, poder buscar, né, subsídios que te alimente mais daquilo que há necessidade do desenvolvimento seu. Então, essa questão de como atrair mais empresas, esgoto, fibra ótica, né, água tratada, logística. Então, é uma política que precisa ser trabalhada pelas prefeituras, e as prefeituras podem ter grandes parceiros em relação a isso, né? Uma sugestão que eu dou rapidinho aqui, gente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Foca naquilo que é o problema, criando a solução imediata para resolver o problema, né? E se você tem um problema e você se dilui no dia a dia, você não foca no problema que você tem que resolver, né? Então é por demais importante. Aí as leis municipais, né, elas podem trazer incentivos de isenção de IPTU, de cessão de terra para a construção das empresas, né? Aqui na nossa região nós temos o Viracopos tão pertinho, né? Então naturalmente as empresas tendem a vir para a nossa região, né? Há uma tendência. O que precisa é esse incentivo e essa condição mínima para a instalação das empresas. Candidato, o tema agora é livre. Qual o outro assunto, uma outra pauta que você gostaria de destacar? Gente, não vamos deixar de fazer força para rever a tabela do imposto de renda. Você sabe que eu estou batendo nisso faz tempo, né? Tem uma injustiça tão grande, olha. Os grandes empresários não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos. E a nossa escala na tabela de imposto de renda não é corrigida há muito tempo, né? Então você vê assim, eu não tenho a tabela aqui, mas assim, quem ganha pouquinho paga o mesmo percentual de quem ganha de X até X.
Nós temos que rever essa questão, né? E eu acredito que em relação ao desenvolvimento, se nós possibilitar, falar assim, será que nós vamos resolver o problema do desemprego, da sequela? A maior sequela que a Covid deixou para nós é uma pandemia aqui de depressão. As pessoas que sobreviveram ficaram com sequelas que nós não sabemos ainda o efeito dessas sequelas, né? Nós estamos com muitas famílias enlutadas e nós vivemos isso agora, 2020, nós estamos em 2022, 20, 21, 22. Se nós não unirmos forças agora, enquanto país, eu acredito que isso vai durar ainda mais tempo. Então agora na política é o momento de parar de falar de direita, centro, esquerda, ódio, amor, né? E falar de fatos. Tem fome, não se faz mais Minha Casa Minha Vida, tem muita gente morando na rua. Nós estamos com pessoas, né, por conta da depressão, precisando de ajuda urgente. Agora há pouco aquele telefonema que você viu ali é uma situação de alguém que não pode mais ficar sozinho, né, que precisa dessa ajuda. E a política é esse espaço muito lindo para resolver o problema da sociedade. O problema da pessoa com depressão não é problema da família que está ali, está na nossa sociedade como um todo. O problema da violência doméstica é a sociedade como um todo. Nós precisamos de resolver esses problemas, né? Precisamos de asfalto, de ponte, mas nós precisamos de cuidar muito uns dos outros agora, né? É um momento de mais humanização, de mais carinho uns com os outros, de menos separação. Nada de direita, esquerda, só não dá para tolerar fascismo, né? O que você não tolera? Eu não tolero a intolerância. Eu não sou melhor que ninguém. E não dá para aceitar alguém que se julgue melhor que o outro, né? A ponto do outro não ter direito e o direito ser só para um, ou para outro, ou para uns, né? Nós precisamos lutar por um mundo melhor e eu não vejo outra perspectiva senão pela política, mas com essa ótica de afeto, essa ótica de amor, de respeito. Não importa a sua aparência, não importa as suas escolhas, não importa. Importa que você é um ser humano que está vivo e tem direito de estar vivo e bem, assim como eu tenho, né? Então só tenho que agradecer. E agora, de novo, na eleição, o dia 2 de outubro não chegou ainda, nós precisamos de voto para nos eleger, né? Eu conto com você. Vou votar no Lula, vou votar no Haddad, vou votar no Márcio França e preciso do seu voto ao 13121 para que nós possamos realizar juntos aquilo que é tão importante nesse momento para o nosso Estado e para o nosso país. Obrigada. Ouvimos hoje mais algumas propostas da candidata a deputada estadual, Ana Perugini, pelo PT. Muito obrigado pela participação. É o Todo Dia nas eleições 2022. Até a próxima.